Opa, fala galera, fala turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao projeto Sarado Depois dos 40. Aqui eu falo sobre estratégias de emagrecimento, estratégia para perder a barriga, para você conseguir definir o corpo depois dos 40 anos. E para quem não me conhece, que é o de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje é como fazer jejum para secar a barriga depois dos 40 anos, tá? Então, para quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Edmar Lopes e hoje vamos falar sobre uma estratégia incrível aí para você conseguir perder barriga, emagrecer sem gastar R$ 1. Quem gostaria de emagrecer aí, perder muito, sabe, muita gordura aí, aquela gordura visceral, aquela gordura que está entranhada, que não sai de jeito nenhum, perder essa barriga aí, através de uma estratégia que você não gasta nada. Não gasta R$ 1. Então vamos falar exatamente sobre isso hoje. Então seja muito bem-vindo, muito boa noite para você. Desculpa o atraso aí, que o dia tá bem corrido por aqui, tá, turma? Desculpa aí o atraso, marquei com vocês 19 horas aqui. É que no meio da semana é doido o negócio aqui, tá? Então vamos lá. Seja muito bem-vindo aí. Vou começar aqui, tá? Que eu preparei bastante coisa para vocês aqui. E vou levar esse conteúdo, apesar de ser um conteúdo mais técnico, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o jejum. Vou tentar levar isso de uma forma bastante simples, de uma forma bastante clara, de uma forma bastante acessível para vocês entenderem realmente como fazer o jejum. E no final eu vou explicar para vocês aqui alguns benefícios do jejum e depois eu vou falar para você como fazer. Então muitas pessoas, o que comer? Perde massa muscular, eu posso treinar em jejum, tio Ed, como que eu quebro o jejum, o que eu como na janela de alimentação? Ou seja, tem muitas dúvidas, muita gente tem muitas dúvidas em relação ao jejum. Então no final da live aqui, eu coloquei aqui 3 passos aqui, bem simples, para você que está desse lado aí também, começar aí de forma segura, tá? A aplicar alguns protocolos aqui, para você já conseguir também ter bastante resultado. Show de bola? Então vamos embora. Então, para quem não sabe, né, o jejum aí é uma estratégia. O que é o jejum, tio Ed? Que parada é essa que todo mundo está falando hoje aqui na internet e tal? Então, o que é o jejum, turma? Jejum, digamos, é uma estratégia alimentar, né, que ficou, digamos, popular aí nos últimos anos, né, por trazer vários benefícios, como emagrecimento, diminuir essa gordura da barriga e também longevidade. Então, tem se falado bastante do jejum, principalmente sobre esses pontos aí. Mas na verdade o jejum ficou famoso aí nos últimos anos, mas o jejum é uma estratégia milenar. Ou seja, se a gente for lá atrás buscar onde as pessoas começaram a fazer jejum, a gente sabe que Jesus Cristo já fazia jejum, Buda já fazia jejum. A gente sabe que, por exemplo, Hipócrates, que é o pai da medicina, já fazia jejum. Então, ou seja, isso já vem lá de trás. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas têm falado sobre jejum aí. Tá, então vamos lá. E muita gente, até hoje, aqui na internet, as pessoas confundem muito o que é jejum, né? O que é jejum, que confusão é essa? Muita gente confunde o jejum com dieta, muita gente confunde o jejum com passar fome, muita gente confunde o jejum com sofrimento, com, sabe, algo muito ruim. Então, e nada disso. Como eu sempre falo para vocês aqui, se você fez jejum e sentiu dor de cabeça, fraqueza, enjoo, sabe? Uma sensação esquisita, para tudo que está fazendo, volta lá atrás, porque você começou do jeito errado. Não é normal, se você tem uma organização, se você fez de forma organizada essa iniciação ao jejum e você sentiu algum desses sintomas que eu falei agora, volta lá atrás, começa tudo de novo, porque o jejum não é isso, não é sofrimento, tá? É bem provável que você começou do jeito errado. Eu vou falar um pouquinho aqui o jeito certo de resolver essa parada. E muita gente acha também que o jejum é cortar calorias, que é deixar de comer, né? Essas paradas todas aí. Mas olha que doideira. Não necessariamente jejum é cortar comida, cortar calorias, né? É claro, quando você faz um jejum mais avançado, você fica com a janela mais restrita alimentar e você acaba, sim, fazendo ali um déficit calórico. Mas nem sempre o jejum, assim, você consegue colher vários benefícios do jejum sem fazer déficit calórico, né? Então, para quem não sabe, déficit calórico é quando você corta as calorias, come menos calorias, que é aquilo que o seu metabolismo utiliza, que o seu corpo utiliza no seu dia a dia. Quando você come menos calorias, você faz déficit calórico. E muita gente acha que o jejum
só traz benefícios quando você faz déficit calórico. Mas não, nem sempre assim, tá? Então você consegue sim fazer jejum sem cortar a quantidade de comida que você come. Por exemplo, imagina você, uma pessoa comum aí, né? Pessoas comuns, mais ou menos, a gente sabe que, em média, as pessoas gastam aí 2.000 calorias por dia. Claro que pode ser mais, pode ser menos, mas imagina uma pessoa que gasta 2.000 calorias por dia, tá? Então, a hora que você acorda até a hora que você dorme, você come 2.000 calorias. É só um exemplo aqui, tá? Então, você pode fazer jejum e você pode pegar essas 2.000 calorias que você come durante o seu dia e colocar dentro de uma janela de alimentação, dentro de um período de alimentação. Ou seja, você pode comer exatamente a mesma quantidade de comida, a mesma quantidade de calorias, mas agora dentro de um período. Então, ou seja, você não para de comer, você não precisa comer menos calorias para você ter os benefícios. É claro que quando você faz um jejum mais avançado, aí de fato o seu corpo passa a consumir, digamos assim, a tua gordura e para aí vai, você fica, digamos, um carro flex. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, basicamente existe aqui 2 tipos de jejum, tá? Então tem aquele jejum que é o mais conhecido, que a galera fala bastante na internet, que é o jejum calórico. Então o jejum calórico é aquele jejum da qual você não coloca calorias para dentro, ou seja, você não vai comer comida, ou seja, não vai comer nada que tenha calorias. Então, o jejum calórico, você vai comer o quê? Você vai só ingerir líquido que não tem calorias. Que, por exemplo, água com gás, café, chás, isso tudo sem adoçante e também sem açúcar. Então, quando você faz um jejum calórico, ou seja, o nome já mesmo diz, você não coloca calorias para dentro, porque quando você coloca calorias, você quebra o seu jejum calórico. Então, basicamente, tem o jejum calórico e depois tem um jejum que chamamos o jejum metabólico. Mas, Ed, o que é o jejum metabólico? O jejum metabólico também é uma estratégia muito bacana, que eu também utilizo aqui com alguns alunos, da qual você, em algum momento do seu jejum, você vai colocar algum alimento, tá, que não vai subir a insulina. Tá? Normalmente, a gente utiliza aqui algumas gorduras, por exemplo, como o TCM, que é o óleo do coco, ou como, por exemplo, o caldo de osso. Então você tem algumas estratégias aí para você quebrar o seu jejum calórico, mas manter o seu jejum metabólico. Ou seja, quando você coloca, basicamente, quando você coloca algum alimento, você ingere algum alimento que não suba muito a sua insulina. Aí você se mantém em jejum metabólico. Beleza? Então basicamente tem esses 2 aí. E tem um jejum que eu falo bastante para vocês aqui, né? E tem um jejum espiritual, sem dúvida, né? Tem um jejum espiritual aí, tem vários povos que utilizam o jejum, né, como uma forma espiritual para atingir um estado espiritual, né, muito mais próximo de Deus ali. Quando você está sem comida, né, você está muito mais concentrado, você está muito mais... eu acredito que você está muito mais sensível, né? Quem faz jejum sabe disso, você fica muito mais... Você sente o teu coração, você sente o seu corpo, você sente a sua respiração, ou seja, também tem o jejum também religioso aí, tá? Mas basicamente está falando sobre esses 2 aqui, sobre o jejum metabólico e também o calórico, tá? E aí, vem alguns pontos aqui que você precisa entender, que, como eu falei para você, muita gente pensa em fazer jejuns longos, né, de 24 horas, 2 dias, 3 dias, tem gente que pensa que jejum é só isso, mas o simples fato de você fazer um jejum de 12 por 12, o que é o 12 por 12? Muita gente não sabe disso, mas o jejum, toda vez que você vai fazer um jejum, a gente está contando sempre com o horário noturno. Então, sendo o horário que você está dormindo, você também está fazendo um jejum. Então, quando a gente fala, por exemplo, um protocolo 12 por 12, que é um protocolo bem simples, o que é 12 por 12? É você ficar 12 horas sem se alimentar e 12 horas... com uma janela aberta de 12 horas para comer o que você quiser, né? Dentro ali daquilo que é saudável. Então, por exemplo, um jejum 12 por 12 é quando você vai fazer um exemplo, tá? Você pode fazer de várias formas aqui. É quando você, por exemplo, imagina que você janta 8 horas da noite, jantou 8 horas da noite, comeu bem, fez uma boa refeição ali, e depois você não come mais nada, né? Você não come mais nada depois de 8 horas, comeu bem, não tem necessidade de comer mais nada, aí você vai dormir 10, 11 horas da noite, e você vai só comer no outro dia, 8 horas da manhã. Então, ou seja, aí você já fez um jejum 12 por 12, ou seja, você contou com o horário noturno, foi das 8 da noite às 8 da manhã do outro dia.
tá? Então aí você já faz um jejum de 12 horas, 12 por 12. E aí, olha que bacana isso. Um simples jejum de 12 por 12 já vai te entregar vários benefícios aí, vários benefícios. Primeiro vai já começar o estímulo da queima de gordura. Sabia disso? Um simples jejum de 12 horas já tem estudos mostrando que você já começa a estimular. Não que você vai começar a emagrecer, começar a queimar a gordura. É mais pra frente um pouquinho, eu vou explicar melhor sobre isso. Mas um simples jejum de 12 por 12 já vai estimular aí essa queima de gordura. Vai melhorar também a sua saúde intestinal. Olha que bacana isso, a gente sabe, nosso intestino é muito importante para quem precisa emagrecer, para quem precisa e para quem quer ter mais saúde, mais qualidade de vida. Então o intestino também o jejum também cuida do seu intestino, né? Então, ou seja, aquela membrana intestinal vai ficar mais saudável e não vai permitir que passe ali, quando você coma alguma coisa não tão saudável, que aquelas toxinas não passem para a sua corrente sanguínea. É como se fosse uma barreira. Ela vai proteger melhor, o teu intestino vai ficar muito mais protegido. Então melhora também a tua saúde intestinal, te ajuda também a melhorar a sua resistência à insulina. Por exemplo, tio Ed, tenho 46, vou fazer 47 agora, eu tenho um histórico para ser diabético. Né? Meu pai é diabético, eu tenho histórico, eu tenho genética para ser diabético. E uma estratégia, eu uso o jejum como uma estratégia para me prevenir contra o diabetes. Entende? Com diabetes tipo 2. Então, o que acontece? Eu uso o jejum justamente para me ajudar nesse ponto. E graças a Deus, eu estou muito bem. E posso falar que o jejum é, sem dúvida, aí, talvez o principal pilar aí que tem me ajudado bastante com essa questão de não me tornar um diabético tipo 2, entende? Então, o jejum me ajuda bastante para isso. Então, ou seja, você que tem problema de resistência à insulina, que é o primeiro passo que acontece antes de você se tornar um diabético tipo 2, então melhora nesse ponto também. Então a gente está falando de emagrecimento, está falando do intestino, está falando de resistência à insulina, vai te ajudar também a diminuir aquela vontade de comer doce. Olha que doideira isso. Sabe aquela pessoa que fica, tem a boca nervosa, toda hora fica comendo um docinho, vai na cozinha, come um doce, passa na frente da padaria, tem que comprar um docinho, anda com doce na bolsa o tempo todo? Sabe aquela pessoa que tem vontade de comer aquele docinho o tempo todo? Pois é, normalmente, nem sempre, mas normalmente essas pessoas têm a insulina muito alta. Então a insulina muito alta, normalmente são pessoas que tendem a comer mais doce. Então quando você começa a baixar essa insulina, porque o jejum vai fazer a sua insulina ficar mais baixa, você diminui essa vontade de comer doce. Gente, olha que maravilha isso. Eu estou falando aqui de coisas de graça. Você não precisa gastar R$1. Obviamente, tem que aprender a fazer o jejum do jeito certo. Eu vou explicar para você aqui, daqui a pouco, como que você consegue fazer o jejum aí para você já ter os seus resultados de forma segura, sem loucura, sem doideira, nada disso. Vamos entender o jeito certo aqui, tá? E é claro, quando você começa a fazer um jejum mais avançado, ou seja, a gente entra naqueles protocolos mais avançados, você já começa a colher outros benefícios. Então, ou seja, quanto mais horas você faz de jejum, mas tem que fazer o jeito certo, você começa já a colher outros benefícios. Por exemplo, um jejum 16 por 8, que é um protocolo bastante utilizado, bastante estudado, inclusive, tem muitas pessoas que fazem o jejum 16 por 8, por exemplo, é um jejum que eu faço praticamente todos os dias, já te ajuda a emagrecer. Então 16 por 8 já vai acelerar bastante essa queima de gordura, tá? O 16 por 8, por exemplo, quando você pula o café da manhã, janta 8 horas da noite, por exemplo, pula o café da manhã e vai comer ali meio-dia, 1h da tarde. Meio-dia, né? Se você jantou 8 horas e pulou o café da manhã e comeu meio-dia, você já fez um jejum 16 por 8 aí, e aí já traz bastante benefício. Calma que não é para fazer esse jejum aí. Vou explicar, calma que eu vou explicar no final dessa live aqui, como que você consegue fazer para você conseguir ter resultados. Devagar, sem loucura, tá? Então vamos lá. Quando você faz um jejum mais avançado, já começa a acontecer outras coisas no seu corpo. O que vai acontecer com o meu corpo, Tibete? Se eu já começo a ter essa capacidade de fazer um jejum mais avançado, você vai emagrecer, sabe? Você vai acelerar mais essa queima de gordura, vai diminuir também aquela gordura visceral. Sabe aquela gordura visceral? Aquela que está entre os órgãos? Por exemplo, se você faz uma lipoaspiração, se você tira aquela barriga, aquela gordura subcutânea, aquela gordura que você vê, que você consegue pegar nela, aquela barriga, você consegue tirar com uma lipoaspiração. Mas a gordura visceral não sai com lipoaspiração. Ou seja, você tira a barriga, mas continua doente.
Então o que acontece? Quando você faz um jejum, ele vai tirar não só a gordura da sua barriga, mas também vai utilizar a sua gordura visceral. Tá? Tem vários alunos aqui que fizeram o exame, começaram o jejum e conseguiram aí reduzir a gordura visceral com simples jejum. Tá? E aí o que vai acontecer também? Aquela gordura do fígado. Muita gente acredita que aquela gordura do fígado é uma gordura, sei lá, que o teu corpo inventou e colocou ali porque você é uma pessoa que tem azar. Não, aquela gordura do teu fígado que está lá criando uma esteatose hepática, aquela gordura no fígado nada mais é do que excesso de alimentos processados, principalmente carboidratos refinados. O seu corpo não aguenta mais aquilo que está na corrente sanguínea e ele botou isso também lá no seu fígado. Está criando essa gordura no fígado. Então, quando você faz jejum do jeito certo, o teu corpo também retira essa gordura, ou seja, ele faz uma limpeza no seu fígado. Então, gordura visceral, gordura do fígado, melhora a pele, cabelo, melhora a unha. Mulherada, vai ficar com a unha bonita, com a pele bonita. Por que isso? Por que melhora esses pontos também? Porque a gente sabe que quando você come, né, todo alimento causa aí uma... O negócio tem que não cair aqui, turma. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Todo alimento que você come, existe ali um estresse oxidativo, né? Quanto mais alimento processado você come, maior é esse estresse oxidativo. E a gente sabe que alguns alimentos, principalmente os processados, açúcar e por aí vai, que eu falo bastante para vocês aqui, eles têm ali o que a gente chama de radicais livres, né? Então, ou seja, radicais livres em excesso no seu corpo significa envelhecimento precoce. Por isso que você vê pessoas aí, por exemplo, com 40 anos que parece que tem 60. Tem gente que tem 50, parece que tem 70. Porque essas pessoas fazem muitas coisas que liberam muitos radicais livres, essas pessoas não têm antioxidante, ou seja, não comem direito, nem sabe que existe isso para combater esses radicais livres. Então, quando você começa a fazer o jejum do jeito certo, então melhora a pele, cabelo, principalmente em relação a isso. A tua capacidade cognitiva, a sua capacidade de raciocínio fica melhor. Tá? Então, ou seja, você precisa entender que se você é uma pessoa que come o tempo todo, o seu intestino, o seu estômago, ele está fazendo digestão, você está colocando o seu corpo para trabalhar. E a digestão, ela também tem uma demanda de energia. Então, se você está comendo o tempo todo, você está dividindo toda a sua energia para aquilo que você está fazendo e para a sua digestão. Então, por exemplo, se você vai estudar, gente, pensa, vai ler, vai pegar alguma coisa, faz uma experiência aí. Você vai lá, você come, depois que você come, tenta ler alguma coisa. Tenta estudar assim que você comer. Você fica com aquela sensação de moleza, você só quer descansar. Porque o seu corpo está, toda a concentração sanguínea, quando você come, quase toda, obviamente, ela vai para a digestão. Então você fica ali mais com a sensação de ter que sentar, esperar um pouquinho, um repouso, entende? Então, ou seja, quando você faz jejum, você melhora essa tua capacidade cognitiva, tá? E outra coisa também muito importante, pouca gente sabe disso, quando você faz jejum, aí sim a gente está falando de jejum mais prolongado, principalmente um jejum de 24 horas, vai melhorar o que chamamos de autofagia, tá? E autofagia, o que é autofagia, tio? É uma reciclagem. O teu corpo tem a capacidade de buscar, sabe, pequenos tumores, células mortas, coisas que estão dentro do seu corpo, do seu organismo, que estão danificadas. Então, quando você faz um jejum mais avançado, o que acontece? Você, letárgico, exatamente, o Rafa falando aqui, me faltou essa palavra, obrigado, Rafa. Então, quando você faz a autofagia, acontece isso. Vou explicar uma coisa para você. Então, Tiago, mas como que é esse processo? Como que é possível você conseguir ter tanto resultado? Como que eu consigo utilizar isso? Obviamente, vem no passo a passo. Deixa eu mostrar aqui. Pessoas que eu utilizei, pessoas que fizeram jejum do jeito certo, não sabiam nada de jejum. Tá? Pessoas que estavam morrendo de medo. Será que é pra mim? Será que eu consigo? Meu Deus, me falaram que isso faz mal, que isso... E a gente acalmou o coração dessas pessoas. Vamos começar do jeito certo. Dá uma olhada no resultado aqui. Olha o resultado da Cláudia. Essa aqui é uma aluna minha. Dá uma olhada. Ela perdeu... Dá pra ver, turma? Deixa eu colocar aqui em cima, ó. 18 quilos. 18 quilos fazendo, obviamente, não foi só jejum, tá? Mas jejum foi aqui também uma ferramenta muito poderosa. Olha como é que ela tá hoje. Tá muito mais bonita, tá? Essa foto aqui é antiga. 18 quilos, tá? Mas, tio Ed, isso funciona só para quem é jovem, menos de 40 anos? Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o Luiz, perdeu
30 quilos. Aqui é o Luiz, ó. Ele começou assim, ele estava com 110, aí ele ficou aqui, foi para 80 quilos. Tá? Esse processo aqui demorou mais ou menos 4 meses, tá? Ele conquistou o melhor shape da vida dele aos 57 anos aqui, ó. Como que ele ficou? Tá? Corpo lindo, fez tatuagem, enfim, ganhou muita massa muscular. Então eu falo pra você que isso é desde uma pessoa mais jovem com uma pessoa também de 50, 60 anos, como tem muitos alunos aqui, tá? E muita gente acredita assim, mas tio Ed, mas eu escuto tanta coisa na internet, as pessoas vêm aqui falar que jejum faz mal, que não sei o quê, que jejum vai dar dor de cabeça, jejum perde massa muscular. E agora uma coisa que eu falo pra você que é assim, posso te garantir, se hoje alguém está falando mal do jejum na internet, é que essa pessoa está totalmente desatualizada. A mesma pessoa que fala mal do jejum defende que comer de 3 em 3 horas é a melhor estratégia, né? Muita gente fala que comer 3 em 3 horas é a melhor estratégia para você conseguir ter mais saúde. Simplesmente não sei onde que as pessoas tiraram isso. Não existe nenhum estudo falando que o seu metabolismo vai acelerar se você comer de 3 em 3 horas. O que faz o metabolismo acelerar é o ganho da sua massa muscular. Tá? E para você ganhar massa muscular, você tem que só comer. Não precisa comer de 3 em 3 horas. Você tem que bater ali a sua quantidade, né, necessária de proteínas, principalmente, para você conseguir aumentar a sua massa muscular. Aumentando a massa muscular, acelera o metabolismo. É isso que faz o seu metabolismo acelerar. É a sua quantidade de massa muscular. Se você diminui, mesmo que você coma de 3 em 3 horas, e você coma errado, que você não faça exercício, que você não tem uma qualidade de teu sono bacana, você, mesmo comer de 3 em 3 horas, vai desacelerar o seu metabolismo, vai perder massa muscular. Tá? Aí muita gente fala, mas Ed, o jejum, muita gente fala mal do jejum. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um artigo, vocês conseguem ver? Eu acho que não dá pra ler daí não, né? Aqui, ó. Sabe o que isso aqui, galera? Isso aqui, quando vocês terminarem essa live, eu acho que não dá pra ler porque tá invertido, né? Quando vocês colocarem aí, ó, autofagia, tá? Isso aqui é o Prêmio Nobel de Medicina. O prêmio Nobel de Medicina foi ganho por um biólogo falando sobre autofagia. O maior prêmio que pode oferecer para uma pessoa, que é o Prêmio Nobel, foi dado por uma pessoa que fez uma pesquisa falando sobre autofagia. E não sei se você sabe, mas autofagia você só consegue autofagia quando você faz jejum. E tem gente chegando na internet falando que o jejum faz mal. O dia que alguém fala mal do jejum, você dá um Google no teu telefone aí, coloca assim, autofagia, Prêmio Nobel autofagia. Vai aparecer vários artigos falando sobre o Prêmio Nobel de Medicina que foi ganho por um biólogo japonês, falando exatamente sobre autofagia. Então, eu só quero que você entenda que, gente, nosso metabolismo é um metabolismo totalmente flex. O que é flex? Metabolismo que ele pode tanto utilizar esse alimento que você está comendo, ou ele pode utilizar também a gordura que ele armazenou. O teu corpo ele vive em 2 estados. Ou ele está comendo, ou você está comendo, ele está armazenando aquilo que você comeu, ou você está em jejum utilizando a gordura armazenada. É assim que funciona. Nosso corpo sempre foi assim. Você acha que havia... Pô, gente, não havia como que é? Geladeira, supermercado. Você acha... Como é que era antigamente? Nosso corpo ele é capaz, ele tem genética, ele tem característica por ficar períodos longos sem se alimentar. Se nosso corpo não conseguisse ficar, precisasse comer em 3 horas, a gente já tinha entrado em extinção há muito tempo, a gente tinha morrido. Porque lá atrás, na época dos ancestrais, nossa época lá das cavernas, você acha que havia comida o tempo todo? As pessoas saíam para caçar e muitas vezes voltavam para casa, para as cavernas, muitas vezes sem alimento. E o nosso corpo sabe viver dessa forma. Beleza? Tanto é que se hoje você está comendo o tempo todo, é que você perdeu essa capacidade metabólica. Então, ou seja, você está já está criando aí, desenvolvendo algumas doenças metabólicas. Porque não é normal você ficar sem comer 2, 3 horas e você ficar passando mal, desmaiando. Tem gente que anda com comida o tempo todo. Acha normal isso? O teu corpo não foi feito para isso. Isso é um alerta vermelho.
que você está já com alguns problemas de saúde aí, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, né, para vocês entenderem o que eu posso fazer, tio Ed, para conseguir de fato ali começar um passo a passo. Então eu trouxe aqui para vocês uma coisa bem bacana, que existe vários protocolos, tá, de jejum. Então eu trouxe aqui 3 passos bem simples, que todo mundo consegue entender, tá? Então imagina que você nunca fez jejum e você fala, tio Ed, eu quero começar essa parada. Como que é isso? Eu quero experimentar isso, mas por onde eu começo? Qual o primeiro passo? O que realmente eu preciso fazer? Primeiro passo é você mudar a sua alimentação, limpar a sua alimentação. Ninguém consegue fazer jejum comendo besteira o tempo todo, bolo, bolacha, biscoito, sabe, bebendo refrigerante, comendo açúcar. Você precisa melhorar essa alimentação. Comer alimentos nobres, que eu falo todos os dias aqui, comer mais alimentos naturais, comer alimentos saudáveis. Não tem como fazer jejum, turma, comendo besteira o tempo todo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a sua alimentação. Não existe jejum comendo besteira. Se você está comendo besteira, é bem provável que você está desnutrido. E uma pessoa que está desnutrida não pode fazer jejum. Você precisa nutrir o seu corpo, você precisa se alimentar direito. Você precisa primeiro ficar mais saudável, mais nutrido, e só depois você começa o jejum. Então o primeiro passo, a primeira semana é você fazer o quê? Tio Ed, eu quero fazer jejum hoje. Não faz. Você vai fazer jejum semana que vem. Hoje é terça-feira. Essa semana você vai melhorar a sua alimentação. Você vai passar a comer o quê? Mais legumes, vegetais. Se você não precisa emagrecer, comer alguns tubérculos, proteínas, gorduras boas, beber bastante água, frutas, né? Frutas, se você precisa emagrecer, cuidado com as frutas aí, comer frutas com pouco açúcar. E aí você começa o quê? Nutrir o seu corpo. Aí sim, na próxima semana, você pode começar com jejum. E aí, tio Ed, já mudei minha alimentação. E agora, o que eu faço? Eu vou começar pelo protocolo mais simples, que é um protocolo que é o 12 por 12. Você nunca pode começar um jejum, pegar alguma coisa da internet aqui e começar um jejum, sei lá, de 18 por 6, sabe, um jejum de 24 horas, um jejum... Não, o jejum tem que ser de forma progressiva. Lembra que imagina que você quer correr uma maratona. Você acha que eu vou levar você na primeira aula, na segunda aula, eu vou falar para você correr 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros? Não, primeira aula vai ser o quê? A gente vai se adaptar, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento do teu joelho, a gente vai correr pelo menos, sei lá, 2 quilômetros, ver como é que você está. É isso, a gente vai aumentando de forma progressiva. A corrida é igual ao jejum, tem que ser de forma progressiva. Então comece com 12 por 12, tá? O que é o 12 por 12? Você vai lá, 8 horas da noite, faz a sua última refeição, coma bastante, coma alimentos saudáveis, principalmente bastante proteína, que é a proteína que vai deixar você mais saciado, aí você não vai comer mais nada. Né? Se você jantou 8 horas, não é possível que 9 horas está com fome. Aí você não vai comer mais nada. Deu vontade de beber alguma coisa? Bebe um chazinho de erva cidreira, um chazinho ali sem cafeína para te ajudar a melhorar teu sono. Aí você vira à noite sem comer nada, não vai acordar de madrugada para comer, pelo amor de Deus, né? Aí você vira à noite, outro dia de manhã, tio Ed, eu acordo 6 horas da manhã. Beleza, acorda 6 horas, vai beber uma água, vai se hidratar, tomar um chá sem açúcar, sem adoçante, tomar um café. Quando chegou 8 horas da manhã ali, você vai lá e quebra o seu jejum, beleza? Aqui é a Sula, aqui, amo jejum, perdi 15 quilos, top. E aí, o segundo passo é fazer o 12 por 12 e depois você vai se observando, olhando como é que você tá. Se você se adaptou bem ao jejum 12 por 12, aí você vai aumentando de forma progressiva. E eu recomendo que você aumente aí em 2 horas. Mas se você tem já um apoio, tem um suporte de um profissional que entenda, aí ele vai bolar uma estratégia para você. Mas se você quer fazer essa parada sozinha, vai devagarinho aí, tá? E depois, terceiro passo aqui que é fundamental para quem faz jejum, e talvez seja o grande erro aqui da maioria das pessoas que fazem jejum, e quando você começa a fazer jejum, você precisa aumentar também a sua quantidade de água, você precisa beber mais água. Toda vez que você faz jejum, quando você faz jejum, você abaixa, a sua insulina fica mais baixa um pouquinho, e o fato da tua insulina estar mais baixa, que é bacana, faz você ir mais vezes ao banheiro fazer xixi. Muitas vezes você não percebe isso. E quando você vai no banheiro fazer xixi, você fica desidratado. Ou seja, se você vai mais vezes ao banheiro fazer xixi e bebe menos água,
ou seja, você começa a ficar desidratado. Então, muitas vezes, aquela sensação de dor de cabeça, de enjoo, de fraqueza, não é porque você está ali com algumas horas sem comer, é porque está faltando o que chamamos aí de minerais importantes, né? Então, o seu corpo, a falta de minerais importantes faz você sentir dor de cabeça. Então, o que você precisa fazer? Beber bastante água. Porque quando você faz jejum, se você não está atento a isso, você fica desidratado com muita facilidade. Então, a primeira coisa é aumentar o seu consumo de água também, para que o teu corpo faça o quê? Ele faça essa desintoxicação do seu metabolismo, do seu organismo. É bacana, mas você tem que aumentar o consumo de água aí, beleza? Sou ectomorfo, também posso fazer jejum tentando ganhar massa muscular. Então, seja, o Rodrigo é um ectomorfo. O que é ectomorfo? É um cara que tem dificuldade para ganhar massa muscular. Ectomorfo é aquele biotipo que ele é mais magrinho, o braço mais fino, a perna mais fina, mas acumula bastante pochete, bastante barriga. Esse cara ele não tem tanta facilidade, esse biotipo não tem muita facilidade em ganhar muito peso, mas acumula muita gordura na pochete. E esse ectomorfo tem dificuldade para ganhar massa muscular. Então o Rodrigo pergunta aqui, tio Ed, sou ectomorfo, posso fazer jejum, mesmo tentando ganhar massa muscular? Quando você está se você não quer emagrecer, se você está no foco só de ganhar massa muscular, pela minha experiência aqui, você vai fazer um jejum. Se você não precisa emagrecer, se você quer estar no foco de ganhar massa muscular, você pode fazer um jejum ali que eu recomendo no máximo ali 16/8, tá? Então, por que 16/8? Porque 16/8 é quando você faz 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação. Então, dentro de 8 horas se alimentando, você consegue colocar a sua quantidade de proteína, essa quantidade de nutrientes, para te ajudar no ganho de massa muscular. Se você não quer emagrecer, não quer perder barriga, não quer queimar essa gordura, seu objetivo é só ganhar massa muscular, então de verdade não tem um porquê de você fazer jejum. Em alguns momentos ali, você pode utilizar o jejum buscando autofagia, buscando outros benefícios, tá? Mas se teu objetivo é ganhar massa muscular, só isso, você já está sequinho, definido, trincado, aí você pode fazer um 12/12, não tem um porquê de você fazer jejuns longos, beleza? Show? Ó, o Antônio perguntou assim, tio Ed, o jejum só pode ser feito pela manhã? Talvez perguntou isso, né? Não sei se o Antônio está por aí, porque eu faço o jejum pela manhã. Não, o jejum... os protocolos de jejum que precisam se adaptar à sua rotina e não você se adaptar aos protocolos de jejum. Por isso que eu chamo aqui de jejum funcional. Então todo jejum tem que ser adaptado para a tua rotina. Ou seja, você tem uma rotina diferente da minha, né? Então às vezes você trabalha à noite, às vezes trabalha de dia, às vezes tem gente que trabalha de madrugada, às vezes no teu dia a dia você não consegue fazer alguns protocolos. Então a gente precisa observar, conversar sempre com o aluno, para entender qual que é a rotina dele, a gente adapta o jejum para a sua rotina. Então o jejum não precisa ser de manhã. Jejum é simplesmente você ficar um período sem se alimentar. Então pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser na parte da manhã, não tem nenhum problema. Durante a noite, como a gente faz, tá bom? Então não precisa ser um jejum só na parte da manhã. Então o melhor jejum é aquele que se adapta para a sua realidade, tá bom? E a Altiva, respondendo a última pergunta aqui, ela fala o seguinte, olha, ela escreveu assim, a Altiva tá por aí? A Altiva tá sempre aqui nas lives. Ela falou assim, ó, em que posso estar errando ao fazer jejum? Porque ela tá perdendo massa muscular. Então, ou seja, o problema da Altiva ela faz jejum, mas ela tá verificando que a forma que ela está fazendo jejum, aqui ó, a Altiva aqui, está fazendo ela perder massa muscular. Então o que acontece? Primeiro, como você perde massa muscular? Se você tem mais de 40 anos, você está perdendo massa muscular todo dia. O fato é esse. Todo dia a gente está perdendo massa muscular. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode mudar essa chave. Começar a ganhar massa muscular. E para isso você consegue fazer jejum ganhando massa muscular na mesma. Tá? Então para isso você precisa fazer duas coisas. Para você não perder massa muscular enquanto você está fazendo jejum. Primeiro, você precisa fazer treino de força. Você precisa estar treinando. Se você não treina, você não está ganhando massa muscular. É simples assim. Ou fazendo jejum, ou não fazendo jejum.
você está perdendo massa muscular. Você só ganha massa muscular, ou melhor, você só não perde massa muscular se você estiver treinando. Muita gente acha que a gente vai ter massa muscular pro resto da vida. Não, turma. Não. Se você não está treinando, você está perdendo massa muscular e está perdendo há muito tempo. Talvez você hoje, se você não fez nenhum trabalho específico de força, um trabalho de construção de massa muscular, você já perdeu 15, 20% de toda a sua massa muscular. De 30 anos, a galera que me segue aqui tem 40, 50 anos. Se você não treinou do jeito certo nesses últimos anos, se hoje você tem hoje 50 anos e não treinou do jeito certo, você já perdeu mais de 15 a 20% de toda a sua massa muscular. É por isso que você tem dificuldade para emagrecer. É por isso que tem dificuldade cada vez mais para perder a barriga. O metabolismo basal caiu e agora você come a mesma coisa, mas o seu corpo está armazenando essa gordura, armazenando esse excesso de comida, tá bom? Então o que você precisa fazer? Treinar e comer proteína. E comer proteína, tá? E muita gente não tem medo de comer proteína, né? Não sei qual é o seu caso, Altiva, mas muita gente tem medo de comer proteína, mas as pessoas têm que entender que tem um mínimo de proteína para comer. Dá? Claro que dá. Dá para recuperar a massa perdida? Tá perguntando, gente do céu. Muita massa perdida. Ó, eu nem vou mostrar isso para vocês não. Só me fechar aqui. Quem perguntou aqui? Paty, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Olha essa galera aqui. Todo mundo fez jejum, tá? Eu nem vou mostrar isso aqui não, mas vou mostrar pra Paty aqui, ó. Todo mundo aqui fez jejum e todo mundo aumentou a massa muscular. Mesmo fazendo jejum, mas do jeito certo. Quem conhece essa mulher aqui, ó? Escreve aí pra mim. Quem conhece essa mulher aqui? Essa aqui é minha esposa, a patroa aqui em casa, ó. Mãe da minha filha. Aqui, ó. Essa aqui é minha esposa, Rafa. Olha a quantidade de massa muscular. Fazendo jejum. Fazendo jejum. Gente, eu tava com essa barriga aqui, tá? Depois que eu teve minha filha, quem sabe a minha história aí, eu comecei a estudar esses pilares de jejum, esses pilares sobre uma alimentação nobre, saúde mental, sono reparador, treinos mais específicos para quem tem mais de 40 anos. Ou seja, eu montei essa metodologia toda devido à minha esposa, que eu estava, mesmo fazendo essas dietas tradicionais, ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum, tá? Olha isso aqui. Salles, 47 anos, fazendo jejum. Ganhou massa muscular, gente? Olha para esse corpo. Olha braço, ombro, peitoral, fazendo jejum, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Olha aqui, ó. Treinando em casa, fazendo jejum. Beck. A Beck odeia academia, tá, turma? Meus alunos também têm planilha de musculação, mas muitos treinam em casa. E a Beck falou assim, tio Ed, eu quero secar a barriga e emagrecer. Ó, 2 filhas, tá? 45 anos. A Beck é engraçado que ela tornou uma grande amiga. Ela falou, tio Ed, eu odeio academia. Chego lá, fico perdida, ninguém dá atenção, ficar revisando aparelho. Eu não tenho paciência para aquilo, tio Ed. Sabe, eu me sinto um peixe fora d'água, eu fico lá para cima e para baixo, não tem resultado. Eu falei, tá tudo bem, vamos treinar em casa. Aí ela treina em casa e eu aqui, ó, secou a barriga, dá uma olhada, fazendo um jejum. Olha isso aqui, tio Ed, 60 anos, fazendo um jejum. Caramba, senão já estou brincando. Fazendo Chico, grande Chico, um grande amigo que virou aluno aqui do programa, fazendo um jejum. Aí você fala, mas tio Ed, mas ganha massa muscular? Olha aqui, treinando em casa. Deixa eu colocar aqui, peraí, aconteceu. Aumentou aqui a foto. Fazendo jejum, Vanessa, mãe de 3, treinando em casa, a barriga da mulher, trincou, ganhou, olha o braço, gente. Isso aqui. Tem como ganhar massa muscular fazendo jejum, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui, olha isso aqui. Isso aqui é o Marco, aluno agora da turma 7, fazendo jejum. Olha aqui, 59 anos, olha o corpo do homem. Isso aqui está de 8 semanas, fazendo jejum. Gente, não vou parar. Fazendo jejum. Ó, não vou nem mostrar mais, tá? Eu posso ficar aqui o dia todo, quem me segue aí. A gente pode mostrar aqui sempre. Eu não estou aqui para mostrar o resultado dos meus alunos, não. Estou aqui para te explicar. Tá bom? Treinando em casa. Show de bola, turminha. Treinando em casa. Claro que treinos específicos para aumentar a massa muscular, disparar a queima de gordura. Não é qualquer tipo de treino. Tá? Meus alunos, para vocês terem uma ideia, já mudou a conversa aqui, né? Vou falar uma coisa sobre treino para vocês, para a gente fechar essa live, tá? Presta atenção.
Vou dar uma dica para vocês, um presente para vocês, tá? Se você faz qualquer esporte que não estimula o seu aumento da sua massa muscular, você tem que ficar atento a isso. Por exemplo, eu vi a galera aqui faz corrida, musculação, né? Pedal, beleza, tá tudo bem. Continua fazendo esse esporte, bem provável que você goste muito disso. Mas você precisa estimular o aumento da sua massa muscular. Se você tem mais de 40 anos, o foco precisa estar em aumentar, fazer treino de força, pode ser em casa, pode ser na musculação, pode ser no funcional, desde que lá aplique essa metodologia, mas você precisa estimular o ganho de massa muscular. Aí você pode conciliar esse treino de força com o pedal, com a corrida, com a natação, mas você precisa estimular o aumento da sua massa muscular. Se você não aumenta a massa muscular, agora depois de 40 anos, vai travar o seu metabolismo. Você vai ter muita dificuldade para emagrecer. Mas, tio Ed, eu estou fazendo ciclismo. Beleza, mas ciclismo é um exercício cardiorrespiratório. Vai melhorar muito a sua capacidade cardiorrespiratória, que é top. Mas você precisa fazer treino de força. Pode fazer em casa, como muitos meus alunos fazem. Beleza? Show? Isso é uma dica para vocês. E aí, turma, quando você for para uma sala de musculação, você tem que fazer assim. Você vai chegar no professor e falar, meu irmão, você vai ter que trocar o meu treino a cada 30 dias. Aqui no programa a gente troca a cada 30 dias. Por quê? Porque se você tem mais de 40 anos, o teu corpo entra num efeito platô. Já escutou falar sobre isso? Efeito platô é quando você para de ter resultado. Então, ou seja, se você tem mais de 40 anos, o teu corpo já passou por vários estímulos e vários esquemas de treino. Então não é qualquer tipo de treino que vai fazer você construir massa muscular. Então você precisa pegar o professor lá da tua academia de musculação, sacudir ele e falar, faz uma planilha nova para mim. Porque você precisa, no mínimo, trocar a sua planilha a cada 30 dias, se você faz musculação. Depois disso, o teu corpo já entrou no efeito platô e você vai ficar patinando, vai ficar perdendo tempo lá. É claro, vai estar se movimentando, né, perdendo tempo, mas dificilmente você vai evoluir. É o que eu vejo nas academias. Tem gente que está lá 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano com o mesmo treino. Esquece, você não vai ter resultado nunca. Beleza? Isso na musculação, porque você tem lá equipamento, aparelho, você tem vários estímulos diferentes. Agora, se você treina em casa, vou te dar uma dica que vai virar a chave na tua cabeça. Você precisa, todo dia, todo santo dia, o treino precisa ser diferente. Treinar com peso corporal, treinar em casa, todo dia precisa ser diferente, porque é mais difícil estimular o seu corpo, principalmente agora depois de 40 anos, só com peso corporal. Então, todo dia, os meus alunos treinam diferente. Diferente como? Tempo de descanso, junção de combinações de exercícios, combinação de movimentos, treino de força com cardio. Então, ou seja, tem que combinar, trocar os estímulos, mudar os estímulos diariamente. Meus alunos treinam todo dia, eles não repetem nenhum treino. Quem é meu aluno aí? Todo dia. Então, ou seja, eles ficam 6 meses treinando comigo, todo dia um treino diferente. A gente não repete um treino. Por quê? Porque eu também tenho 46 anos, turma. Porque eu sei que o cara vai ficar travado, não vai conseguir perder a barriga, emagrecer, ganhar massa muscular, se ele ficar fazendo os mesmos treinos. O corpo já entendeu ali, se adaptou àquele estímulo. E quando você se adapta a um estímulo, você não evolui mais. Entende? Como que você vai estimular o seu corpo a desenvolver, perder barriga, trincar, ficar com o corpo bacana? Como que você vai fazer isso? Criando estímulos novos. É no estímulo novo que você coloca o seu corpo para evoluir. Então você estimula, através de um estímulo novo, de um esquema de treino diferente, o teu corpo, nossa, que parada é essa? E ele precisa se adaptar a esse novo estímulo. E nessa adaptação ao novo estímulo, o seu corpo gasta mais calorias, estimula o ganho de massa muscular, diminui a barriga e por aí vai. Beleza? Show de bola, turminha. Olha, entrei aqui na conversa falando de jejum aqui, tá bom? E para quem faz jejum do jeito certo, muita gente me pergunta pra gente fechar aqui, tiver jejum perde massa muscular? Se você estiver comendo do jeito certo, tá? Se você estiver treinando do jeito certo, você não perde massa muscular, porque quando você faz jejum, se você é uma pessoa saudável, está comendo direito, treinando direito, o seu corpo aumenta a produção de GH.
Então, em períodos de jejum, o seu corpo aumenta a produção de GH para preservar a sua massa muscular. Tá bom? Show de bola. Beleza, gente? Olha, beijo no coração de vocês.